Quero convidar vocês, antes de iniciarmos, a lermos uma carta. Quando eu estava pensando sobre essa série de mensagens que nós vamos fazer sobre a missão de Deus, eu acabei lembrando da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E aí, como coincidentemente, ela tem 4 capítulos, eu vou usar um capítulo por culto. Apenas para fazer uma introdução, esse assunto que nós vamos falar hoje nos próximos 3 cultos, ele foi tema de um simpósio que ocorreu no nosso Seminário Concórdia, duas semanas atrás, acho, onde no simpósio foi falado sobre missão. O que é missão? Então, só para nós lembrarmos, né? Esses 4 temas, eu vou fazer igual fazem às vezes lá no Paraguai, né? Eu não vou falsificar, mas vai ser segunda linha. Porque cada tema desses foi feito por um palestrante nesse seminário, ou seja, marca da igreja, marcada pela cruz, vida pessoal, que igreja queremos ser. Porém, eu adaptei aqui para a nossa mensagem, para irmos nessa sequência. E por que isso é importante? Porque nós precisamos lembrar quem nós somos e o que fazemos como cristãos. Então, essa sequência de mensagens nós queremos falar justamente sobre isso. E essa carta do apóstolo Paulo é uma carta de despedida. Isso é interessante, né? Essa provavelmente foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Vejam só, o apóstolo Paulo escreveu 70% do Novo Testamento. Se a gente incluir Hebreus junto na lista, né? Ou seja, é alguém que escreveu muito. Muitas das suas cartas nós não temos. Ou se perderam, né? Enfim. Mas ele escreveu muito mais do que temos relatos aqui. Porém, quando nós temos na perspectiva o apóstolo Paulo, que é aquele que foi enviado pela igreja, digamos assim, a igreja que estava reunida em Antioquia, disse, olha, nós precisamos enviar alguém para um outro lugar. Quem vamos enviar? Aí escolheram o apóstolo Paulo, ele foi enviado. E durante muito tempo, ele foi de cidade em cidade, anunciando o evangelho, curando e fazendo o trabalho que Deus confiou a ele. E essa carta, que provavelmente foi a última que o apóstolo Paulo escreveu, ou a última que nós temos conhecimento, ele está escrevendo para uma pessoa que recém foi enviada, que está no início daquilo que o apóstolo Paulo estava antes. Timóteo está no início da sua caminhada, está no início dessa vida de testemunhar, dessa vida de falar sobre o evangelho. Então, é uma carta pessoal, que eu queria que nós hoje ouvíssemos ela com o nosso nome. Quando nós lermos aqui, a gente pode ler Lucas, né, Rogério, Luciana, e aí a gente coloca assim e pensa que o apóstolo Paulo está escrevendo para a gente, tá bom? Vamos fazer esse desafio. E eu já vou deixar aqui. Lá também vai dizer o nome da mãe e da avó de Timóteo. Então coloquem nome de pessoas queridas que levaram vocês à fé cristã. Pode ter sido seus pais, né? Pode ter sido a sua mãe, a sua avó. Pode ter sido alguém diferente que levou você a conhecer Jesus Cristo. Então vamos lá. Vamos ler o capítulo todo hoje. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado, que fui enviado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé. Que a graça e a misericórdia, a paz de Deus, o Pai e Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite eu agradeço a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd
e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus, que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhem de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Nem se envergonhem de mim, que estou na cadeia por ser um servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde este precioso tesouro que foi entregue a você. Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a certeza de que naquele dia ele receberá sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu quanto ele me ajudou em Éfeso. Olha, poucas palavras, mas muito densas. O apóstolo Paulo quase que resume muitas etapas da vida dele e de Timóteo num curto espaço de tempo. Mas tem algum ponto aqui que eu achei interessante, onde ele diz para Timóteo, né, olha, não se envergonhe do Evangelho. Mas o que eu mais destaco aqui é quando ele usa por 2 vezes fé e amor. Guardem essas 2 palavras que nós vamos usá-las no final. Antes de retornarmos a esse texto de Timóteo, apenas para definirmos bem o conceito, o que é missão? Missão é uma palavra que foi traduzida para o português, que vem do latim, a qual é o tema da nossa série de mensagens, Missio Dei, né? E missio, em latim, não é míssel. Até poderia ser, né? O míssel é enviado. Mas é enviar. Missio significa enviar. Então, se nós fôssemos fazer uma tradução literal, seria o envio de Deus. Então, se você quer saber o que é missão, é o envio de Deus. E a pergunta que eu faço é, você foi enviado? Vocês foram enviados para fazer a missão de Deus? Quase que isso é redundante, né? Mas sim, o Leonardo acabou de ser enviado. O Leonardo já é um missionário, poderíamos dizer assim. Por quê? Porque ele foi batizado. Ele é batizado, na verdade. Ou seja, o próprio batismo já é um evento de nós vermos a missão de Deus, o envio de Deus. Certamente quando vocês, os parentes mais próximos, né, comentaram com os amigos, não, hoje é o batizado do Leonardo. Olha, Deus pode usar isso para chamar pessoas. Deus pode usar isso para dizer, poxa, um batizado, olha que legal, ainda fazem isso hoje em dia? Nossa! Mas, ou seja, é um exemplo que eu estou dando para dizer, todos nós que fomos batizados, que cremos em Jesus Cristo, somos enviados. Então não tem como dizer assim, não, eu não faço missão porque eu tenho vergonha. Não, eu não faço missão porque... Não, você faz. Só ainda ninguém te disse isso. Mas quando a gente sabe disso, é um pouco melhor.
Nessa proposta, então, de nós falarmos que a missão de Deus, ela é ou não uma marca da igreja, isso é outro conceito que eu quero abordar com vocês nesse momento. Martinho Lutero, ele vai falar sobre a marca da igreja, ou as marcas da igreja. E o que ele falou sobre esse assunto? Sobre o assunto da missão, digamos assim, né? Lutero, quando ele fala sobre o assunto de missão, ele fala sobre a igreja. Quando nós queremos saber o que é ser enviado, nós precisamos olhar para a igreja. E nós vamos voltar também a esse ponto depois. Mas o importante é, Lutero chegou a uma conclusão de que existem 7 marcas da igreja. Num documento ele escreveu 7. Num outro ele escreveu 11. Mas nós vamos ficar com as 7 porque é elas que vão nos ajudar nesse momento. Nós vamos ir seguindo no nosso raciocínio e depois as coisas vão começar a se esclarecer. Quando Lutero fala sobre as marcas da igreja, ele fala na perspectiva de uma pessoa. Como é que um pobre homem ou uma pobre mulher, cheio de dúvidas, pode reconhecer no mundo onde existe o povo cristão? Ou lendo conforme ele escreveu, em que quer ou pode um pobre homem, cheio de dúvidas, reconhecer onde no mundo existe tal povo cristão? Ou seja, ele está dizendo assim, como é que alguém pode identificar onde a igreja está? Esse é o ponto principal da tese de Lutero. Ele está escrevendo isso a um tratado que ele escreveu sobre os concílios da igreja. Então, ele está escrevendo isso no seguinte pensamento. As marcas da igreja, ou a marca da igreja, é para o ser humano ver, não para Deus ver. Deus não precisa ver onde está a igreja, porque Ele sabe o que é a igreja. É Ele que manda na parada, né? Então, ele parte desse pressuposto. Como é que o ser humano vê? Ele também fala que existe ali uma presença da santificação, e não a santidade em indivíduos. Ou seja, esse pobre homem vai identificar na igreja a presença da santificação, e não a santidade individual, que às vezes hoje em dia é um pouco mais vista, né? Não, peraí. Você só pode ir lá na igreja se você chegar no mesmo nível de santidade que nós, membros aqui, fiéis, temos. E aí, então, Lutero está dizendo, olha, não é sobre indivíduos, ainda não. Ele também fala que na presença da igreja, nós não temos como identificar quem é e quem não é parte. Ou seja, se esse pobre homem entrasse aqui, ele poderia olhar para nós e dizer, nossa, todos fazem parte do corpo de Cristo. E eu, como pastor, digo, espero que sim. Mas, infelizmente, Lutero vai dizer, existem os hipócritas na igreja, que participam das atividades e tudo mais, mas não creem em Jesus. E isso acontece. Porém, isso não tem como vermos. Não tem como eu dizer o seguinte, não, o fulano pode fazer isso porque ele é cristão. Será? Eu não sei. No fim das contas, eu não sei dizer se é ou não. Só Deus sabe. E também, igreja não é algo institucional. Lutero, quando fala sobre igreja, ele não está falando sobre a igreja ortodoxa, a igreja católica apostólica romana, ou os protestantes, os evangélicos. Ele está dizendo, olha, quando alguém observa a igreja, ela não pode ver isso, em primeiro lugar. Então ele vai falar o que são essas 7 marcas. Ou seja, na proposta de Lutero, e Lutero pode estar errado aqui, tá? Lutero não é cânone. se ele está errado, a gente pode discordar dele. Nesse sentido, ele dá então essa proposta. Ele diz, olha, para esse pobre homem, cheio de dúvidas, que precisa ver ou reconhecer onde tem uma igreja, ele precisa ver ali a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É quando nós lemos a Bíblia e comunicamos ela. Batismo, hoje tivemos, né? Hoje nós entramos nas marcas da igreja. Sacramento do altar, que é a Santa Ceia. Eucaristia, nós participamos ali. Então, a pessoa está vendo isso. Ó, também tem isso. Chaves.
obviamente não é o programa, né? Mas é aquilo que nós chamamos de perdão e absolvição, ou perdão e aconselhamento, que é o que acontece no início do culto. Nós confessamos os nossos pecados, pedimos para Deus para Ele nos perdoar, mas também pedimos para Deus para que Ele nos oriente. E a sua palavra faz isso. Servidores eclesiásticos, o que são isso? São os ministros, aqueles que são chamados por essa igreja para ensinar e administrar os sacramentos. Oração e louvor. A pessoa vai vir aqui e ela vai ver. Olha, eles estão orando a Deus. Eles estão cantando a Deus. E a última marca, ela para nós não é tão, às vezes não é tão chamativa. Mas Lutero pega essa 7ª marca como a Santa Cruz, num sinal de sofrimento e perseguição. Onde tem um povo sofrendo e perseguido, ali está a Igreja de Cristo. Aqui no Brasil é um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Mas infelizmente na época de Lutero isso existia muito, né? Entre denominações, uma perseguia a outra, uma, né, causava sofrimentos para a outra, enfim. Graças a Deus que isso não acontece mais, né? Mas Lutero então coloca essas 7 marcas para dizer o seguinte: tudo isso é ação de Deus. Não é fulanizado. O ministro, o sacerdote, ele não precisa ficar em evidência como indivíduo, mas ele precisa ser colocado em evidência para falar de Jesus Cristo. Por isso, não sei se vocês sabem, mas essas roupas aqui que nós usamos é justamente para isso. Para dizer, olha, o Lucas não é importante nesse momento, mas aquilo que ele está falando é. Então desconsiderem a pessoa dele, óbvio que não tem como, mas essas roupas nos mostram que estamos servindo a algo que não somos nós. Então nesse sentido, quando nós olhamos para essas marcas da igreja, nós precisamos ver, olha, ali tem igreja. Porém, uma definição de igreja que Lutero também colocou, que é muito mais simples e que serve para nós, é a seguinte. Ele disse assim: o que é igreja? São aqueles que ouvem a voz do bom pastor. Ponto. O que é igreja? Aqueles que ouvem a voz do bom pastor. Esses são a igreja de Cristo. Não, mas peraí, vamos ver, tem que ter coque, tem que ter saia, não pode tomar coca, né? Tem que fazer a procissão tal, tem que fazer aquela outra. Não. Aí sim eu posso te colocar dentro da igreja. Não. Se você ouve a voz do bom pastor, e isso faz com que você creia, bom, você já é igreja. Por isso, nesse sentido, quando nós temos nas marcas que Lutero propõe, e nesse conceito que ele coloca como ouvir a voz do bom pastor, e isso já é igreja, nós podemos entender o seguinte: a igreja não sou eu. A igreja não sou eu. A igreja é um corpo que recebe, através da palavra, do batismo, da Santa Ceia, do perdão dos pecados, aquilo que Jesus Cristo fez. Então, na igreja, eu não vou procurar um desempenho pessoal, para a gente linkar com aquilo que eu falei na confissão e absolvição. Na igreja, eu vou procurar aquilo que Jesus Cristo fez. Por isso, para o pobre homem, cheio de dúvidas, ele precisa ver na igreja Jesus. Ele precisa ver que ali Jesus está sendo anunciado, que Jesus está sendo colocado. Por isso que a missão de Deus é enviar pessoas para que falem sobre Jesus. Para que a partir de Jesus as pessoas estejam na igreja. Ou seja, não vai ser a partir de um discurso político que as pessoas vão ir para a igreja. Não vai ser a partir de um discurso, às vezes, de autoajuda, às vezes até motivacional. Pode ser feito, o Espírito Santo pode usar, mas se a pessoa desde o início ouve a voz do bom pastor,
a vida dela na igreja, a caminhada dela na igreja, fica mais segura. Vou dar um exemplo mais concreto. Se eu entendo que racionalmente a igreja tem respostas para as minhas dúvidas, eu posso participar da igreja. E aí eu vou participando. Porém, no momento em que a igreja não tiver mais as respostas para a minha dúvida, algo abala em mim. Eu já não vejo mais a igreja. Eu já não me sinto mais parte dela. Agora, o contrário. Se nós olhamos para a igreja e vimos ali Jesus, muda completamente o jogo. Por isso, para nós falarmos de missão da igreja, nós precisamos estar bem, missão de Deus, nós precisamos estar bem fundamentados de que, no final das contas, tudo vai ser sobre Jesus. Porém, nós destacamos que nessas 7 marcas da igreja, Lutero não colocou a missão. Vejam só, Lutero não disse assim, olha, uma marca da igreja é a missão. E aqui a gente pode até discordar dele, né? Será que poderia colocar? Acho que sim. Acho que poderia colocar, né? Até uma 8ª marca da igreja, que é a diretoria, assembleia, estatuto, regimento. Mas Lutero não colocou missão. E aí muitos criticam, né? Acho que Lutero não pensava sobre missão. Eu não vou entrar nesse assunto especificamente agora, mas quando Lutero escreve o contexto dessas marcas, ele está enfatizando a ação de Deus para a igreja. E aí o palestrante, que foi o pastor César Rios, aqui do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: colocar missão como uma marca da igreja nessa proposta de Lutero pode ser um pouco perigoso, porque às vezes a missão de uma congregação não é exatamente que as pessoas ouçam a voz do bom pastor. Quando eu cheguei aqui em 2018, o meu intuito como missão de Deus era encher a igreja. E ao longo da etapa, né, do meu ministério eu entendi, não, se a igreja encher, se entrar novos membros, isso é a ação de Deus. O meu intuito é que as pessoas ouçam a voz do bom pastor. Se lá na vida eterna nós chegarmos e falarmos, poxa, eu encontrei você uma vez só e você me falou sobre Jesus. Eu falei, bom, por que você não foi para a igreja? Não, mas eu estou aqui, estou na igreja, estou na vida eterna. São outros 500. Mas o ponto é, quando a gente começa a entender isso, e para mim foi difícil, de que fazer missão é simplesmente dar a oportunidade com fé e amor para outras pessoas ouvirem a voz do bom pastor, isso nos dá um entusiasmo muito grande. Isso nos dá uma motivação muito grande. Então, quando Lutero fala sobre isso, nós poderíamos dizer o seguinte, tá, se nós colocarmos missão ali, nós vamos ter que identificar qual igreja está anunciando a voz do bom pastor e qual igreja quer apenas mais membros, quer mais dinheiro, quer mais dízimo. Então ela faz missão porque ela precisa de gente para manter tudo aquilo que ela tem. Ou seja, ela não faz missão para que a voz do bom pastor seja ouvida. Então, nesse sentido, a gente também diz, tá, aqui não precisamos colocar. Porém, o pastor César Rios, ele nos dá uma definição, então, para dizer, né, qual que é o lugar da missão com relação à igreja. Opa, pulou ali um. Mas o lugar da missão na igreja, ou seja, do falar de Jesus, do ser enviado para falar de Jesus, é naquilo que está acontecendo. Não é num objetivo específico. E aqui nós podemos lembrar um pouco da história da igreja, né? Por muito tempo, às vezes, a igreja pensou assim, não, apenas é missão quando nós vamos a um lugar específico falar sobre Jesus. Eu vou dar um exemplo mais perto aqui, tá? Quando nós vamos lá na casa de dependentes químicos, eu poderia pensar o seguinte, não, lá eu estou fazendo missão. Por quê? Porque lá eu tenho um horário específico, das 7 às 8 da manhã, para chegar lá e falar sobre Jesus. Mas segunda-feira, quando eu jogo bola, das 8 às 9, que aliás eu gosto
bem mais de ir no futebol do que ir lá na casa de dependentes químicos. Eu estou falando isso para você, já falei várias vezes. Lá também estou fazendo missão. Da mesma forma. Exatamente igual. Ou seja, eu não... agora eu vou fazer missão. Mas quando a gente entende que a missão de Deus acontece ou está acontecendo e nós já estamos incluídos nela, nós vamos entender que todos os lugares que estamos é um lugar onde a missão de Deus está acontecendo. Porém, nos lugares onde nós não estamos com a nossa igreja, mas nós somos igreja, porque somos enviados ali. Por isso, cada pessoa que é batizada é parte da missão e está em missão neste mundo. Para onde Deus nos enviou? Bom, Deus nos enviou para uma família. Nessa família, nós estamos em missão. Pode ser que o meu pai e a minha mãe, pode ser que os meus parentes não creiam em Cristo. Puxa, esse é um bom desafio. Isso vai sugar toda a sua vida porque é uma missão urgente. Bom, você foi enviado para ser médico, para trabalhar numa empresa, você foi enviado para trabalhar home office. Mas você vai ter contato com pessoas. Você ali foi enviado por Deus para isso. A gente vai chegar no como fazer, tá? Nos próximos episódios. Mas hoje eu quero marcar isso. Marcar, né? Para dizer a marca da igreja. Eu quero marcar isso para a nossa vida. Pode ser que isso nos assuste agora. Poxa, quer dizer então que eu sou um missionário? Sim. Você está em missão. Pode ser que você nunca tenha percebido isso. Pode ser que o seu conceito de igreja seja apenas num domingo de manhã, num encontro específico, ou quando eu me proponho a ler a Bíblia. Mas você também é igreja quando você carrega Jesus Cristo por onde você for enviado. Seja como marido, né, esposa, pai, mãe, filho, filha, tio, sobrinho, empregado, patrão, enfim, em todos os lugares. E essa percepção nós precisamos também resgatá-la, precisamos ter com ela. Por isso, a frase que está ali no meio, ela precisa ser evidente, assim como Paulo disse a Timóteo. Nós recebemos a fé pelo Espírito Santo para crer em Jesus. E nós recebemos o amor de Deus em Jesus Cristo para vivermos essa fé. Por isso que, quando nós fazemos missão, ou seja, o nosso dia a dia, nós precisamos lembrar disso. De que com fé e amor, Jesus Cristo vai ser ouvido. A voz do bom pastor, que é Jesus, vai ser ouvida. E esse é o nosso desafio. Essa é a nossa vontade, que precisa estar, digamos assim, no nosso radar. Precisamos colocar ele no nosso radar. Nunca vai ser fácil. E o apóstolo Paulo confessou isso para Timóteo. E é interessante que quando ele começa a carta dele, ele diz: lembro das suas lágrimas. Ou seja, ter uma vida em missão, pode se preparar, vai ser uma vida em sofrimento. Porque vocês vão sofrer pelos familiares de vocês. Vocês vão sofrer pelos filhos de vocês. E às vezes vocês vão estar literalmente de mãos atadas. E a única coisa que vai sobrar para vocês nessa missão é a oração. Porque todas as estratégias que a gente poderia ter feito, elas não deram certo. E a última que vai sobrar vai ser a oração. E aí você se ajoelha. E aí você ora, implorando a Deus por misericórdia. Pode ser com lágrimas, vai ser. Pode ser com vergonha. Também o apóstolo Paulo falou sobre isso. Não se envergonhe, porque a minha vida, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, não se envergonhe porque a minha vida não deu certo. Se alegre por aquilo que você ouviu da sua mãe, da sua avó. Tenha coragem, entusiasmo com aquilo que você recebeu em fé e amor. E a partir disso, por onde você for, o apóstolo Paulo diz, né? Assim como você também está sendo enviado,
Anuncie aquela confiança que nos foi dada. Fale sobre ela. E aí tem um ponto que nós precisamos descansar. Jesus também nos disse que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E nisso nós temos que descansar. A missão continua sendo de Deus. Pode ser que eu não a veja, mas certamente na eternidade nós teremos a dimensão daquilo que por meio de nós Deus fez. Por isso, na próxima semana, nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, digamos assim, da cruz, do sofrimento. E aí nós vamos falar um pouco mais da teologia, né? Por que a nossa teologia ela precisa ser uma teologia da cruz? Por que nós precisamos aprender isso para o nosso dia a dia? Por que é tão importante nós vermos na cruz a base daquilo que nós somos como seres, daquilo que nós somos como missionários? Agora que vocês já ouviram isso, né? Cada um de vocês está em missão. Por isso, na semana que vem, nós vamos continuar essa série de mensagens.